Na China, tudo exibe uma dimensão ampliada. Desde as metrópoles até as estradas e, é claro, as construções de grande envergadura. Uma construção em particular se sobressai de maneira notável, a maior e mais poderosa barragem global. Com um reservatório de proporções gigantescas capaz de influenciar até mesmo a rotação terrestre, a magnitude dessa estrutura é sem precedentes. Trata-se de uma edificação inspiradora, porém carregada de riscos. Enquanto supre energia elétrica para inúmeras pessoas, também recebe críticas frequentes devido à possibilidade de colapso iminente. Entretanto, é importante analisar profundamente a questão para determinar se a barragem está genuinamente em perigo. Neste vídeo, vamos adentrar um dos maiores empreendimentos globais, a Barragem das Três Gargantas. Estendendo-se por 2,3 quilômetros em sua extensão máxima e erguendo-se a mais de 180 metros, o projeto das Três Gargantas será explorado minuciosamente. A barragem localizada em Hubei é de dimensões colossais. Situada do outro lado do imponente rio Yangtze, abriga um reservatório de proporções gigantescas, que se estende por mais de 600 quilômetros. Entretanto, a característica mais notável não reside somente na estrutura em si. Com uma capacidade instalada impressionante de 22,5 gigawatts, ela ostenta o título de maior usina de energia do mundo, independente do tipo. Comparativamente, a represa Grand Coulee, a mais poderosa dos Estados Unidos, possui apenas um quarto da capacidade das Três Gargantas. Mesmo as usinas nucleares não conseguem rivalizar em termos de capacidade. Operando em sua capacidade teórica máxima, a instalação inteira pode fornecer energia para mais de 4,5 milhões de pessoas durante todo o ano. Além de gerar um suprimento constante de energia limpa e renovável para milhões de indivíduos, a construção dessa barragem também foi motivada por outra razão crucial. As vilas e cidades ao redor do rio Yangtze enfrentaram repetidas inundações devastadoras. Inundações menores ocorrem quase todos os anos durante a estação chuvosa. Contudo, o desafio mais significativo envolve as enchentes maiores e prolongadas, que são difíceis de prever. Há aproximadamente 90 anos, a mais mortal delas resultou na perda de entre 3,7 e 4 milhões de vidas. Diante desse cenário, uma ação se fazia necessária. Assim, surgiu a ideia de uma barragem colossal capaz de controlar o fluxo do rio Yangtze. Atualmente, com mais de 400 milhões de pessoas habitando a região, essa estrutura desempenha um papel crucial na potencial preservação de vidas. A Barragem das Três Gargantas tem a capacidade de mitigar inundações catastróficas mais abaixo, em cidades como Wuhan e Xangai. Esse feito é alcançado através do armazenamento de grandes volumes de água no reservatório durante as épocas chuvosas e do controle da quantidade de água liberada. No entanto, é importante reconhecer que esse sistema não é infalível. Durante as intensas chuvas de 2010, por exemplo, houve a necessidade de liberar água para evitar a sobrecarga do reservatório. Isso resultou em inundações, deslizamentos de terra e, infelizmente, na perda de várias centenas de vidas. Em geral, estima-se que a frequência de grandes inundações possa ser reduzida de ocorrer uma vez a cada década para ocorrer uma vez a cada século. Então, como ocorreu a construção? Erguer algo dessa magnitude ao longo de um rio imenso não se mostrou tarefa simples, e a empreitada demandou 17 anos de esforços. Antes mesmo de dar início à construção, os engenheiros precisaram enfrentar duas complexidades. Eles tiveram de interromper o fluxo do Yangtze e, simultaneamente, garantir um fluxo adequado de água. Manter a continuidade do fluxo do rio era essencial para as cidades situadas. Para atingir esse objetivo, durante a fase de construção, barragens de pedra foram instaladas a montante. Isso permitiu que os trabalhadores iniciassem a construção dos primeiros alicerces em terra firme. Para atingir um equilíbrio preciso, os engenheiros empregaram diques e canalizaram o curso do Yangtze ao redor da área de construção. Uma vez que a estrutura de concreto estava completa, procedeu-se à instalação das primeiras turbinas. Posteriormente, os diques foram demolidos, permitindo que a água atingisse as turbinas da represa pela primeira vez. O investimento total na construção da barragem ultrapassou a marca dos 30 bilhões de dólares. Além dos propósitos de geração de energia e controle de enchentes, um outro benefício desse mega empreendimento é facilitar a navegação rio acima no Yangtze. Devido às suas sinuosas curvas e flutuações imprevisíveis no nível da água, o rio era notoriamente perigoso para a navegação. Portanto, a criação da Barragem das Três Gargantas elevou os níveis de água a montante, possibilitando a passagem segura de embarcações ainda maiores. Para permitir a travessia de embarcações volumosas pela represa, foi desenvolvido um conjunto de comportas para navios, além de uma característica particularmente notável.
o maior elevador de navios do mundo. Essa máquina é capaz de elevar embarcações com peso de até 3.000 toneladas a uma altura de 110 metros. Em contraste com as comportas convencionais, que frequentemente demandam até 4 horas, esse elevador conclui a tarefa em apenas 30 minutos. A construção de um projeto desse porte demanda um nível elevado de expertise em ciência e engenharia. Desde a criação dessas passagens, a capacidade de transporte ao longo do rio Yangtze aumentou em até 6 vezes. Ao mesmo tempo, os custos de transporte continuaram a diminuir, destacando a importância do projeto como impulsionador do crescimento econômico da área. Recentemente foi também anunciado que mais de 23.000 embarcações individuais cruzaram as Três Gargantas somente no primeiro semestre de 2023. Esse número representa um aumento de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Devido ao alcance de diversos recordes, um efeito secundário é que a estrutura se transformou em um atrativo turístico, atraindo até 10 milhões de visitantes nos últimos 5 anos. A barragem ainda possui sua própria plataforma de observação e uma sala de exposições, onde os turistas podem obter um vislumbre da construção desse empreendimento. Até este ponto, esses aspectos parecem extremamente positivos. Contudo, é claro que a construção de uma estrutura dessa magnitude e impacto traz consigo numerosos desafios e problemas. Então, quais são as questões que surgem? Antes mesmo do início da construção, os planejadores já estimavam que milhares de cidades, vilas e povoados seriam parcial ou totalmente inundados pelo reservatório. Consequentemente, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas tiveram de se realocar para áreas mais elevadas. Embora o governo tenha oferecido compensações e auxílio na realocação, surgiram relatos de moradias de baixa qualidade, carência de serviços essenciais e infraestrutura inadequada nas novas áreas de reassentamento. As pessoas precisaram deixar para trás suas residências, terras agrícolas e comunidades. Outra consideração importante é o impacto duradouro e substancial que a estrutura causou sobre o ambiente e a fauna selvagem ao redor do rio Yangtze. Desde sua construção, os deslizamentos de terra se tornaram uma ocorrência frequente na região. Esses deslizamentos de terra já resultaram em milhões de dólares em prejuízos. Além disso, o rio Yangtze é notório por sua rica biodiversidade. Entretanto, algumas das plantas e espécies animais estão agora ameaçadas de extinção. Críticos também questionaram a eficácia das Três Gargantas em prevenir grandes inundações, particularmente após as intensas chuvas de monções de 2020. Durante esse período, o Yangtze enfrentou algumas das maiores médias de precipitação em quase 60 anos, resultando em inundações. Mais de 150 pessoas morreram ou desapareceram durante esses eventos, o que gerou dúvidas sobre a capacidade do projeto de evitar tais desastres. Além disso, há outra consideração. A princípio, o reservatório pode parecer um lago tranquilo em meio a uma paisagem deslumbrante. No entanto, o que o distingue de um lago comum é que ele existe unicamente devido à colossal represa. Em caso de ruptura, a liberação das enormes quantidades de água varreria rio abaixo, causando devastação. As consequências seriam inimagináveis: comunidades arrasadas, vidas perdidas e paisagens transformadas permanentemente. Uma situação assim colocaria em risco a vida de mais de 400 milhões de pessoas que habitam as proximidades do rio Yangtze. Além disso, ameaçaria a existência das grandes cidades a jusante, como Wuhan e Xangai, e teria efeitos catastróficos para a economia chinesa. É claro que os engenheiros estão cientes dessas preocupações e a barragem é submetida a inspeções regulares. Contudo, houve inquietação quando imagens de satélite mostraram uma ligeira distorção na estrutura das Três Gargantas, levantando dúvidas sobre a integridade estrutural. Um hidrólogo germano-chinês foi citado na mídia mencionando a descoberta de rachaduras e concreto abaixo do padrão. No entanto, a mídia chinesa rapidamente descartou esses rumores, explicando que as imagens virais foram resultado de erros algorítmicos no Google Maps. Também esclareceram que a estrutura de fato sofre uma ligeira deformação, embora não tanto quanto as imagens sugeriam. A situação é complexa. No entanto, é prudente esperar que a segurança seja uma prioridade, especialmente para os responsáveis pelo projeto. Em resumo, fica evidente que o papel dessa barragem transcende sua proeza de engenharia. Ela precisa enfrentar as forças da natureza enquanto o reservatório repousa atrás dela. Portanto, qual é o destino reservado para este projeto no futuro? Apesar de a capacidade máxima teórica da usina ser de 22,5 gigawatts, na prática apenas 45% desse potencial
é efetivamente gerado pela instalação. Isso se deve às variações sazonais do rio Yangtze, que resultam em flutuações na força da água que passa pelas turbinas das Três Gargantas, dependendo da estação do ano. Em algumas ocasiões, a usina hidrelétrica de Itaipu, situada na fronteira entre Brasil e Paraguai, supera em geração a usina das Três Gargantas. O local da usina de Itaipu costumava abrigar a maior cachoeira do mundo em termos de volume, a qual foi posteriormente submersa após a construção do reservatório. Isso faz com que o fluxo de água em Itaipu seja mais estável e constante. Para aprimorar ainda mais a eficiência das Três Gargantas, têm sido conduzidos estudos para explorar o uso potencial de inteligência artificial, com o intuito de otimizar a capacidade de geração de energia da instalação. Com base em dados históricos sobre o fluxo do Yangtze, pesquisadores têm aplicado algoritmos para antecipar a produção de energia da barragem em diferentes estações. Eles concluíram que esses modelos poderiam ser empregados pelos operadores para aumentar a eficiência a longo prazo. Outro plano futuro para aprimorar as Três Gargantas envolve a construção de vias férreas de transposição em ambos os lados do rio. Por meio desse sistema, a carga dos navios seria transferida para trens que aguardam, os quais levariam a carga para o outro lado da barragem para ser novamente carregada em outro navio. Além das eclusas e elevadores de navios já presentes no local, essa futura ferrovia facilitaria ainda mais o trânsito de mercadorias pela barragem. Com todas essas adições, a barragem das Três Gargantas permanece como um símbolo da capacidade de engenharia humana. No entanto, qual é sua opinião sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Como sempre, agradecemos por assistir e nos encontramos no próximo vídeo.